Vamos recomeçar a nossa programação. E hoje, agora às 2 horas, nós vamos ter uma sessão de reminiscências de ex-estudantes e ex-estudantes que estão próximos daqui, que aceitaram o convite, que são professores titulares de outros departamentos. Vou começar falando que eu estou realmente muito agradecido e até emocionado por ter recebido esse convite. Realmente eu me sinto muito honrado de alguma maneira estar associado à história desse departamento. Eu recebi o convite há pouco tempo atrás. Na realidade, tive que desfazer um monte de compromisso para vir, mas realmente eu fazia questão de estar presente nessa data e de participar nessa comemoração. Então, como eu não tive muito tempo, eu realmente não preparei transparências para apresentar. Então, peço desculpas que eu só vou falar. E vou tentar simplesmente apresentar o meu testemunho de qual foi, para mim, a importância da minha passagem pelo Departamento de Física da UFPE, né? Então, eu vou tentar fazer um esforço para separar duas questões que são, por um lado, a importância que teve essa etapa da minha vida para mim como pessoa, que com certeza foi muito importante. Basta dizer que eu tenho um filho pernambucano, brasileiríssimo, atualmente trabalhando em Brasília. Então, eu estou muito ligado ao Brasil e a Pernambuco por causa disso e por causa de muitas outras experiências pessoais. Mas queria falar mais da parte acadêmica, para dizer alguma coisa, ou seja, o que tem a ver com a minha trajetória como cientista. A primeira coisa que quero esclarecer é que a minha trajetória, como provavelmente a trajetória de todo mundo, não é uma trajetória determinística, que eu conhecia as condições iniciais e as equações do movimento, e eu sabia muito bem onde que ia parar, né? A minha trajetória foi bastante caótica e, com certeza, uma das coisas que nunca esteve prevista na minha infância e na minha adolescência foi a possibilidade de eu vir morar aqui no Recife durante um período de 5 anos, né? Então, realmente, essa foi uma das flutuações grandes que aconteceu na minha existência e, como eu já disse, foi muito importante desde vários pontos de vista. Então, a primeira coisa que eu queria contar era como que eu vim bater aqui no Recife. E a pré-história da minha história, nesse sentido, acontece na França. Em 1976, eu viajei para a França com uma bolsa para estudar engenharia na França. E quando eu cheguei lá, tinha havido um pequeno problema burocrático. E depois que eu tinha descido do avião, o pessoal da França me disse: olha, estamos tendo uma pequena complicação com você. A escola de engenharia onde você pensa que está inscrito não está aceitando você, né? Então, você não aceitaria, a pessoa cheia de dedos, cheia de precauções, né? Você não aceitaria se mudar da engenharia para a física? E aí eu pensei 1 milissegundo e aceitei a mudança, né? E aí virei físico, né? Então, eu estive estudando na França, completei a minha graduação lá, e ainda fiz um pós-doutoramento, uma pós-graduação, fiz o doutoramento do 3º ciclo, e tive a sorte de trabalhar num lugar excelente que é o Laboratório de Física da École Normale, né? Então, eu acabei ficando 5 anos na França e no final desses 5 anos, eu realmente sentia a vontade de voltar para a América do Sul, né? Eu tinha saído do Uruguai no ano 76, ou seja, em plena ditadura militar, numa época em que a ciência na América do Sul estava muito desmanchada. Praticamente não existia, provavelmente com 2 exceções, o Brasil e um pouquinho na Venezuela, e obviamente também no México, mas na parte sul da América Latina tinha sido completamente destruída, né? Então, eu tinha essa vontade de voltar para a América do Sul, mas não sabia para onde voltar, né? Então, aí aconteceu essas circunstâncias engraçadas da minha vida. Fui falar com um dos meus professores
que era o Claude Cohen Tanuji, para ver se por acaso ele conhecia alguém na América do Sul. Ele diretamente não conhecia ninguém, mas conhecia alguém que conhecia alguém na América do Sul, né? Então, esse alguém que o Claude Cohen Tanuji conhecia é o Marcel Duclos, e esse alguém que o Duclos conhecia é o Rios, né? Então, aí entrou, sem eu saber, pela primeira vez na minha vida, um personagem, o Rios, que até hoje influencia a minha existência, né? Tá bom. Mas então, com esse contato, eu saí para percorrer a América do Sul. Eu fui, isso foi no ano 80, 81, eu fui em vários lugares, não tinha muitas opções. Eu fui bater em Bariloche, que ainda tinha um bom centro de pesquisa por lá. Fui bater na PUC do Rio e vim para aqui, para o Recife, né? E as circunstâncias foram tais que eu acabei aceitando um convite que o professor Rios me fez para vir para o Recife. Então, bom, no fim das contas, eu decidi aceitar esse convite e vim morar no Recife. Hoje cedo o Mário contava da sua impressão inicial quando chegou no Recife. A minha foi bastante parecida, né? Eu ter viajado do Uruguai, garoto até, do Uruguai para a França, tudo bem. Agora, vir do Recife, da França para o Recife foi como descer de outra galáxia, né? E eu até imagino que para vocês, pernambucanos, eu deveria ser também um pouco extraterrestre, né? Mas, tudo bem. E, de fato, o que eu estava tentando fazer era fazer ciência na América Latina no início dos anos 80, né? E eu acho que um pouco por acaso das circunstâncias, eu fiz provavelmente a melhor opção que poderia ter feito naquele momento, né? Porque eu, sem muito ter consciência disso aí, eu fiquei embarcado nessa aventura que o Sérgio e o Cid descreveram hoje de manhã, né? Então, realmente, eu tive a oportunidade de fazer ciência num lugar que estava nascendo para fazer ciência e nascendo da melhor forma possível, baseado nesse espírito, nessa filosofia, nessa forma de trabalhar que foi descrita hoje de manhã nas apresentações do Cid e do Sérgio. Então, bom, eu encontrei aqui coisas maravilhosas, né? Do ponto de vista do trabalho, eu aprendi a trabalhar em física. Eu vinha do melhor lugar do mundo, ou de um dos melhores lugares do mundo, mas onde tudo funcionava. Ali praticamente nada ia depender de mim. Aqui, eu tinha que aprender para fazer e fazer as coisas acontecer, né? Isso aí, realmente, eu aprendi aqui com o pessoal, e foi uma experiência muito, muito construtiva, que posteriormente foi muito útil para o resto da minha carreira. Também eu posso dizer que tive muita sorte nos meus orientadores. Eu tinha 2 orientadores para a tese, que eram o Cid e o Rios, né? E vocês conhecem eles muito bem o suficiente para saber até que ponto eles são realmente 2 pessoas excepcionais, né? E muito complementares, né? Ou seja, não, realmente, né? Para dizer só apenas alguns aspectos da personalidade deles, eu acho que o Cid é a pessoa no mundo que tem a memória mais fantástica para a pesquisa, para a ciência que eu conheço, né? E o Rios é um gerador, exatamente o que eu ia dizer, é o gerador de ideias mais alucinante que eu conheci, né? Eu tive que aprender rapidamente a filtrar um pouco as ideias do Rio, mas eu acho que eu me dei bastante bem nessa. Bom, acho que meu doutoramento foi muito, muito bem sucedido, pelo menos eu levei muita coisa na minha bagagem desse doutoramento e, baseado nessa experiência, saí para o mundo, né? E tão boa era a minha formação aqui no Recife que eu fui bater diretamente em Harvard. E para isso bastou uma ligação telefônica que o Rios fez, eu me lembro ainda, aí na sala da pós-graduação, para o Mosberg, né? E isso quer dizer que a qualidade do trabalho da UFPE era, já naquela época, perfeitamente reconhecido, mesmo
em lugares como Harvard, né? Bom, depois aí eu vou encurtar a história, mas eu voltei um tempo para o Brasil, fui para a PUC do Rio, aí finalmente decidi que realmente queria voltar para o Uruguai. E estou agora no Uruguai, já há vários anos, há uns 22 anos no Uruguai, onde eu tive a oportunidade de eu montar o meu grupo de pesquisa. E com certeza tudo o que eu tinha aprendido no Recife foi muito importante para essa construção de um laboratório experimental, né? Obviamente que eu tive que reescalar um pouco as coisas para a escala do Uruguai, que é um país bem menor e com possibilidades financeiras, econômicas bem menores do Brasil, mas eu acho que conseguimos, de alguma maneira, manter aqueles critérios de qualidade científica que eu acho que eu aprendi a valorizar quando eu estava aqui no Recife. Outra coisa muito importante que eu levei foi realmente grandes contatos científicos, tanto assim que eu mantive até hoje uma colaboração intensa principalmente com o Tabosa, e o grupo dele, com o Daniel, não estou vendo ele. Até hoje nós conseguimos manter a colaboração. Também eu posso testemunhar que, visto desde a ótica do Uruguai, o Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco não é um lugar qualquer, né? É um dos centros de excelência da América Latina, com certeza, né? Obviamente que, bom, o polo São Paulo, Rio, pode ter um pouquinho mais de importância quantitativa, mas com certeza que, visto desde o Uruguai, eu percebo perfeitamente que esse departamento tem um lugar de destaque no contexto latino-americano. E eu não fui apenas o único uruguaio que interagiu com esse departamento, né? Antes de mim já tinha um, né? O Arnóbio, o Braga, né? O Braga, né? E depois do Braga, acho que eu fui o segundo, né? E depois teve vários, né? O Barreiro, o Montagne, a Cristina, enfim, teve vários que passaram por aqui e sempre tiraram muito proveito da interação com esse departamento. Então, bom, mais ou menos era isso que eu queria evocar para vocês. Vocês percebem muito bem que eu me sinto muito satisfeito de ter tido essa possibilidade de aprender com vocês, que eu tenho mantido ao longo dos anos muito bons contatos com esse departamento e, obviamente, que eu tenho aqui, provavelmente, alguns dos meus melhores amigos da terra estão presentes nessa sala e estão nesse estado de Pernambuco, né? Então, simplesmente vou acabar mencionando que a influência do professor Rios ainda continua até hoje. E eu queria mostrar para isso uma foto que eu tenho aqui, mas não sei como que eu não, tem que ligar aqui, né? Essa é mais uma experiência que eu tive graças ao professor Rios, né? A de conhecer Fernando de Noronha, mas não chegamos aí de avião, não, né? Nós chegamos aí velejando no Jacaré. Aliás, pela terceira vez nessa foto aí. Tá bom, eu acho que era o que eu queria falar para você. O próximo a falar é o professor Eduardo Fontana. De algumas coisas que eu me lembrei da minha passagem pelo Departamento de Física. Eu comecei a perceber o pessoal de tempo integral do Departamento de Eletrônica, né? Porque naquela época tinha um pessoal que estava mais interessado em fazer pesquisa, queria ser tempo integral, e tem o pessoal de engenharia elétrica, que era mais engenheiro de Sheffield, etc., que
não era professor de tempo integral, normalmente. E tinha um grupo querendo fazer esse tipo de coisa. Certo? O departamento de física, na realidade, na época, ele tinha uma interação com o departamento, com esse grupo, eu acho, de pesquisadores. E eu fiquei interessado em fazer iniciação, né? Então, eu fui lá no galpão de elétrica e fui procurar o professor Clilton, porque eu via ele fazer muito esses comentários sobre iniciação científica, etc. Daí fui procurar o professor Clilton Galamba, né? Depois foi para a informática, e para ver se tinha oportunidade de iniciação, né, com ele. Daí ele falou, olha, eu não tenho bolsa, né? Não tenho recurso no momento, mas aqui o laboratório aqui do lado parece que está precisando de um bolsista, né? E o laboratório do lado era o laboratório de micro-ondas que tinha lá, super bem equipado, né? E que o Sérgio mantinha essa coordenação desse laboratório. E daí eu entrei no laboratório e já tinha um aluno de iniciação, que era o Marcelo Meirelles, né? Não sei se você lembra disso. E daí eu entrei para essa área de micro-ondas que eu gostava muito de teoria eletromagnética, né? Então, eu tive assim, interesse em fazer isso aí, e daí começamos a... Então, consistia basicamente em você ter um guia de onda para banda X, que é de 8 a 12 GHz, né? E o Sérgio tinha esses bastões de ferrite, né? E tem uma posição ótima dentro do guia de onda, em que a passagem da micro-ondas para um lado é praticamente não atenuada, e para o outro lado, entre ressonância, você tem um magneto aí com um campo forte, né, que ele magnetizava no laboratório. Então, minha tarefa era conseguir posicionar esse ferrite dentro do guia de onda, certo? Então, era muito artesanal, tá certo? Porque eu colocava com um bastãozinho, né, tentava empurrar o ferrite para a posição, tá certo? E colar com cola, né? Daí, quando estava medindo, caía, tá certo? Dentro do guia de onda, né? Então, foi uma dificuldade tremenda, mas, eventualmente, eu consegui fazer isso aí, certo? Deu certo, daí eu colei isso tudo aí com epóxi, que o Cid falou, mas, rapaz, que negócio feio danado. Eu fiz uma engenhoca, eu botei epóxi em tudo para ficar no lugar, porque esse magneto saiu do lugar também, era muito complicado, certo? Exatamente, ficou um negócio meio... Mas, aparentemente... mas eu acho que 2 anos depois, quando eu voltei aqui depois do doutorado, eu fui ver, eu vi esse isolador, eu acho que o bastão estava assim, caído, né? Acho que não estava mais funcionando, tá certo? Bom, daí eu fiz esse projeto de iniciação, 6 meses depois eu me formei, no meio do ano de 80, certo? E teve concurso para o departamento de eletrônica, eu passei no concurso, já fui professor, formado, sem doutorado, sem nada, já era professor, tá certo? E daí eu fiz as cadeiras fiz uma cadeira de estudar matéria com o professor Arnaldo, tá certo? Na graduação fiquei assistindo aula, e eu adorava aquilo ali. E daí eu comecei a estudar esses tópicos de base de física, né? E fui fazer as cadeiras da pós, professor Maurício, tá certo? Professor Jairo, de eletrodinâmica, né? Sérgio Coutinho, está por aqui, não? Foi mecânica e estatística, tá certo? E depois Engelsberg, tópicos em magnetismo, né? Ressonância nuclear. E daí eu fiz meu mestrado e, eventualmente, eu gostaria de mostrar alguns... Ah, foi? Certo. Bom, então, o trabalho de mestrado foi observação de magnons em seleneto de cromicádmio, né? Ou seja, a ideia era você excitar a amostra desse semicondutor magnético com micro-ondas de alta potência para observar, a partir da técnica de bombeamento paralelo, né, observar magnons, tá certo? E com isso você medir a largura de linha, né, como funciona a temperatura e assim por diante. Eu estou querendo mostrar isso aí só para mostrar algumas curiosidades dos trabalhos artesanais que a gente fazia no laboratório de vez em quando, tá certo? Então você tem aí o criostato, né, as medidas em baixa temperatura, tá certo? Como vocês estão vendo aí, certo? Então esse era mais ou menos o arranjo, né? A amostra está lá embaixo. O detalhe você tem um ajuste da amostra, a gente precisava orientar a amostra no campo magnético. A amostra está lá embaixo, deixa eu mostrar aqui. O detalhe aqui é que isso é a cavidade, a amostra está na ponta de um bastãozinho de elétrico, colada, e o problema é rodar a amostra, né? Então, a gente fez esse parafuso sem fim que veio de um violão.
porque eu tocava violão. Eu falei, peraí, esse negócio aqui pode ser usado para rodar a amostra da cavidade. Então a gente rodava essa amostra usando esse parafuso sem fim, tá certo? Eu queria mostrar isso só para mostrar a curiosidade das coisas artesanais que a gente fazia. O momento que, quando eu vim aqui para o departamento de física, foi interessante, porque era um momento de criação do departamento, né? Na verdade, o departamento ficava no 4º andar de engenharia, onde é o nosso departamento agora. Então, o departamento estava se mudando para cá, né? Então, eu mais ou menos vi toda essa criação do departamento daqui, novas instalações, e, inclusive, a gente fazendo as caixas de tomada no laboratório, né? Todo mundo cooperando para construir, tá certo? As tubulações, né? E assim por diante, tá certo? Então, só para mostrar essa parte aí, outras coisas interessantes que a gente fez aqui foi, nessa fase que começou a se... Por exemplo, o professor Tabosa, cadê ele? Está aí? Tabosa tem esse nome por causa da gente, certo? Porque os nossos nomes eram primeiros nomes, certo? Então a gente começou... Pô, tem uns sobrenomes engraçados aqui no departamento, né? Tinha Arthur Gouveia, né? Vamos chamar ele de Gouveia, tá certo? Daí tinha Wellington Tabosa, chamado Tabosa, ficou Tabosa, tá certo? Então, acho que só o seu que ficou, né? Tinha Eronines Felisberto, né? Vamos chamar de Felisberto, mas não pegou não, tá certo? Então, começou a chamar porque era engraçado chamar pelo nome, né? Então, essa época foi interessante. E, bom, nós jogávamos futebol toda quarta-feira, né? Tinha a nossa peladinha, né? Eu ia mostrar a foto da pelada, mas você disse que já mostrou, mas só para mostrar, para não perder a oportunidade, tá certo? Essa aí levantando a taça. Agora, eu queria só lembrar o nome daquele que está lá. Coutinho, pronto, Coutinho, exatamente. Bebeto, né? Tripa, não, aquele é quem? Aquele ali. Não, Tripa é esse aqui. Não sei que é esse aqui. Ali é Tripa, né? Walter no gol, tá certo? Esse menino aqui fazer mestrado, que zona, né? Fazer mestrado da Bahia, ele, certo? Esse aqui, né? Que era bom de bola, inclusive, né? Bom jogador. Esse aqui. Crisógono, né? Não é Crisóstomo, não, né? Crisógono. Arthur, né? Esse aqui é Evandro, e João Carlos, né? E esse aqui é filhinho de João Carlos, né? Que ela sempre vê a gente jogar, né? Eu acho que isso aí é 82, não sei se você está correto. Acho que é 1982, essa foto. Agora, veja, eu só gostaria de concluir aqui, tá certo? Dizendo que a formação que eu tive realmente foi a melhor possível, né? Eu depois fui fazer doutorado e já tinha uma bagagem razoável, né, de conhecimento. Inclusive, quis fazer mais mecânica quântica lá em Stanford, tá certo? E mais aerodinâmica, porque eu queria reforçar ainda mais esses conceitos. Mas o tipo de conhecimento que eu levei, de já saber fazer as coisas, né, ter uma certa independência, foi tudo originado aqui no Departamento de Física. Eu gostaria de agradecer isso aí. Né, e agradeço também o convite, muito honrado por estar aqui. Né, e gostaria de finalizar para dizer para vocês que eu sou físico há muito tempo, tá certo? Né, para vocês verem aí que eu estava nessa conferência de 1927, tá certo? Estou bem ali, já usava óculos escuros naquela época, certo? Então, obrigado a vocês. Tchau. Dando continuidade agora, vamos chamar o professor Walter Azevedo, que é o goleiro. Walter, então ele está mudando aí. Boa tarde a todos. Antes de que tudo, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a chefia do departamento, agradecer ao coordenador de pós e de graduação, a satisfação que eu tive, né, de participar desses 40 anos, tá certo, de formação desse departamento. Então, eu posso dizer que eu fiz parte, tá certo, desse início, tá certo, desse departamento. Fiz parte, é claro, como aluno. E tenho um prazer e tenho uma honra de dizer que tudo que eu aprendi, tá certo, né, do desenvolvimento científico, né, que nós fizemos ao longo desse período, a minha base realmente foi nesse departamento. Foi aqui, tá certo, que eu vi pela primeira vez um jovem, tá certo, né, vindo do MIT, né, correndo, não aqui nesse departamento, no quinto andar, tá certo, né, da engenharia, com um maço de cigarro Marlboro, tá certo, no bolso, e eu acho que hoje ele não usa mais, está usando sapatos, e de chinelas na mão, e mostrando realmente
a satisfação e o incentivo para dar, tá certo, a nós que éramos, né, iniciantes, tá certo, no departamento de física, trazendo realmente todo aquele entusiasmo que a gente necessitaria ter, tá certo, para começar a desenvolver pesquisa. A minha graduação foi feita em 78, tá certo, e aqui está a prova, tá certo, para todo mundo saber que realmente, né, eu fiz a graduação em física, tá? Logo após, em 81, tá certo, né, eu tive o prazer de continuar a minha formação científica fazendo um mestrado sobre a orientação do professor Gilberto. E aqui está o meu certificado, assinado pelo professor Maurício Coutinho, tá certo, que na época era o coordenador de pós-graduação. Tá? Então, realmente foi um período que, para mim, tá certo, muito importante. Tá? E gostaria também de mostrar para vocês o seguinte, a nossa turma, né, que eu chamo de a turma de Saramandaia, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês, né, quem realmente fez diferença na minha formação. Então, as pessoas que fizeram diferença na minha formação foram o professor Marcílio, tá certo? Eu me lembro que, né, naquela época, saindo não da área 2, mas saindo do ciclo básico, tá certo? Então, nós, né, acabávamos o primeiro curso, né, de Física 1 e Física 2, e o Marcílio me chamou realmente para ser monitor, tá certo, da sua cadeira, e isso, na realidade, foi importante, porque ele começava realmente a mostrar para a gente que existia algo interessante na física, que era fazer experimentos. E o Marcílio era uma pessoa que era bastante cuidadosa, tá certo, nas suas aulas de Física 3, tá certo, e nos incentivava bastante. Depois o professor Marcelo, o professor Brade, o professor Roberto Rios Leite, o professor Hélio Coelho, Fittipaldi, o professor Sérgio, tá certo? Maurício Coutinho e o Mário Engesberg. Então, esses foram os professores, tá certo, que, de alguma maneira, tá certo, nos incentivaram e nos mostraram realmente o que era, na realidade, estudar física, tá certo, e física de qualidade. Para vocês terem ideia, tá certo, como era realmente as nossas aulas, hoje em dia vocês assistem aula com PowerPoint, né, com toda a parte de mídia informática, mas naquela época o Marcelo ele tinha um cuidado, um esmero, tá certo, em suas aulas que era fantástico. Então, esse aí foi o primeiro curso que eu fiz com o Marcelo, que foi o curso de Estrutura da Matéria, tá certo? Depois, né, o curso de Mecânica Quântica no primeiro semestre, também com o Marcelo. E, para vocês terem ideia, essa era uma das apostilhas, porque naquela época nós não tínhamos, tá certo, né, nós não tínhamos livros em quantidade, tá certo, e o Marcelo tinha um cuidado, né, com a gente de preparar. Essa apostila que ele preparou à mão, ela tinha 30 páginas. Para você ter ideia, tá certo, qual, né, a capacidade que ele tinha realmente de produzir material para a gente, tá certo, nessa época. Então, realmente, o incentivo que nós tivemos, né, foi bastante grande desse pessoal. Em seguida, tá certo? É por isso que eu digo, né, aquele jovem, tá certo, que estava bastante entusiasmado vindo do MIT, né, foi uma das pessoas que primeiro, tá certo, me incentivou a trabalhar realmente em lasers. Então, eu acho que o primeiro laser que nós construímos, Rios, tá lembrado? E a segunda apostila tem ali, ó, aquela é a sua assinatura, tá certo? Do seu paper, tá certo? Então, o primeiro laser que nós construímos aqui realmente foi um laser de nitrogênio, tá certo? O Rios, né, incentivando, tá certo, né? Na realidade, o Gilberto, que mais tarde foi o meu orientador, provavelmente o Gilberto estava querendo se livrar de mim, tá certo? Estava me querendo, né, fazer com que eu aprendesse um pouco da tecnologia de desenvolvimento, tá certo, de lasers e me jogar, tá certo, para, né, ter um outro orientador. Mas essa foi a primeira vez que a gente realmente começou realmente a trabalhar, tá certo, em ciência. Infelizmente o destino não quis, tá certo, que, né, a gente trabalhasse, né, desenvolvesse pesquisa nessa área, então eu enveredei, tá certo, por outro canto. Né? Para vocês terem ideia, né, o Fontana falou aqui que desenvolveu, né, suas pesquisas, tá certo, em dispositivos de micro-onda, e o Sérgio pode estar lembrado, aqui está o nome do CID ali embaixo, da qual fui procurar, tá certo, mais tarde. Então, essa foi uma prova que eu fiz, tá, para ser o primeiro técnico de eletrônica do departamento. Era exatamente naquela época que o departamento estava sendo construído, né, queríamos, né, o departamento precisava de ter técnicos, tá certo, de eletrônica, e essa foi uma prova que eu fiz com o professor Euzinho, né, da qual fui contratado como técnico, tá certo, de eletrônica, isso para trabalhar exatamente, né, no departamento de energia eletrônica, no departamento lá de micro-ondas. Então, uma das primeiras pessoas que foi trabalhar naquela lei como técnico foi exatamente eu. Bom, eu acho que vocês, né, devem estar olhando para mim, eu acho que
uma das causas de eu ter perdido, tá certo, bastante cabelo, né, nesse período, foram exatamente os cursos, tá certo, que nós fizemos. Tive o prazer de estudar com o professor Mário, tive o prazer de estudar com o professor Maurício Coutinho, com o professor Sérgio Rezende, tá certo? E esses eram exatamente, tá, um dos cursos, né, o professor Hélio Coelho, né, que era professor de eletromagnetismo na época, tá certo? Essa era uma das provas, tá certo, sua, Mário, tá certo? Da qual você era professor de mecânica e estatística, tá? E outra coisa importante, né, que eu gostaria de mencionar para vocês, as pessoas que realmente também fizeram bastante diferença na minha formação. Aqui vocês têm o jovem professor Alfredo Arnóbio, tá certo? Que o prazer enorme que eu tive por encontrar Arnóbio em várias etapas da minha vida, tá certo? A primeira vez que eu me encontrei com o professor Arnóbio foi no Colégio Exuda, né? Eu estava realmente, né, me preparando para fazer vestibular, e o professor Arnóbio já ensinava física, tá certo, no Exuda, e a maneira com que o Arnóbio, né, naquela época, passava para a gente os conhecimentos, tá certo, de física, conhecimento de ciência, era fantástico. Isso conseguiu nos motivar, a nossa turma toda. Veja bem que a gente estudava à noite, tá? Já tinha acabado naquele período todo, voltando para casa, mas estudávamos à noite, mas mesmo assim nós sentimos vontade, né, de fazer ciência naquela época, estudar, na realidade, física, né? Para vocês terem ideia, a minha primeira, como é que chama? Primeira escolha, tá certo, no vestibular, foi física. Segunda escolha, segunda entrada que você poderia fazer naquela época, também foi física. E isso graças ao professor Arnóbio por nos ter incentivado, tá, nessa carreira. Para vocês terem ideia aqui, essa carteira é interessante porque ela data de 1976. Se vocês prestarem atenção, ela é assinada pelo professor Ricardo Ferreira, tá certo? Que naquela época era chefe do departamento de física, tá?